Eu vou deixar o Vini falar agora que ele tem bastante coisa pra falar a respeito do próximo personagem, que é o Spawn. Eu falava Spawn. Mas é Spawn, não sei como é que... Desce um pouquinho a tela aí, porque eu não tô vendo, ninguém tá vendo os personagens convidados aí. É porque é surpresa, né? Segurar a então. audiência. Olha só eu dando mole. Eu sou uma anta. Mas é surpresa, muchacho. Mas tá naquela lista que nós combinamos. O único que entrou agora aí de espetão foi o Michael. Mas eu vou deixar você falar a respeito do nosso querido Soldado do Inferno, que eu vou procurar aqui um videozinho dele pra ilustrar aí a fala. No caso, a gente tá falando do personagem no Mortal Kombat ou no Soul Calibur? Porque ele apareceu nos dois. Pô, essas perguntas do Enem aí tu me quebra. Aquele frame ali é do Mortal Kombat, mas você pode falar dos dois. Vamos falar dos dois. Fique à vontade. Cara, quando o Spawn apareceu pela primeira vez no Soul Calibur 2, foi uma parada engraçada. Porque era naquela brincadeira de tipo, cada personagem, cada versão do Soul Calibur 2 ganhou um personagem diferente. No Play 2 foi o Heihachi, no Xbox foi o Spawn e na Nintendo foi o Link do Zelda. O que é engraçado, porque Nintendo tem o representante dele, que é o Link do Zelda. A PlayStation tem o Heihachi, que bem ou mal naquela época Tekken era associado ao PlayStation. E o Xbox não tinha representante, chamaram o Spawn, que é dos quadrinhos. Ué, o Mortal Kombat 11 ele é exclusivo do não, eu tô falando de Soul Calibur. Perdão. Aí... Nem tá prestando atenção no que eu tô falando, né, safado? Aí eu tive um lapso mental aqui, porque tava querendo travar aqui o PC. Aí, enfim, só que, tipo, no Soul Calibur foi uma parada meio forçada, porque Soul Calibur é jogo de luta com arma. Então, como o Spawn não usa arma, eles transformaram a capa dele no machado. Foi uma parada meio nada a ver. Mas na época eu achei legal. No Mortal Kombat, eu achei que combinou bastante, porque o Spawn, ele é um personagem mega violento. E ele tem um visual maneiro pra caralho. Olha só ver as gameplay dele aí. Pô, o visual do Spawn é brabo mesmo. Que por mais que ele seja um personagem de quadrinho, ele é o quadrinho dele lá dos anos 90. Tem dois fatos. O quadrinho dele surgiu na mesma época do Mortal Kombat, lá nos anos 90, que a primeira edição do Spawn é de 92. Ele é até mais antigo que Mortal Kombat. E a premissa dele é parecida com Mortal Kombat, porque ele é um arauto do inferno e tal, ele serve ao coisa ruim, e ao mesmo tempo ele tenta combater eles e tal. Então a premissa das histórias do Spawn é violência. Então eu acho que, por mais que ele seja um personagem de quadrinho, seja um super-herói, ele combina bastante com Mortal Kombat. Então eu colocaria no genial. Então, antes de eu dar meu voto aqui, a galera do chat também pode contribuir aí. Deixa eu te perguntar, Vini, o selo do Spawn, eu falo Spawn, tá? Não vem querendo me corrigir, você vira muito burro. É Spawn. É a Image. Ele. É a Image, né? Image Comics ou é a Topcal? Então, é porque a Image Comics, ela é... no caso, a Topcal também é Image Comics. Porque a Image ela é meio que um porque a Image é meio que um guarda-chuva de outras editoras. Mas o Spawn, no caso, ele foi feito pela McFarlane Productions, que é a editora do Todd McFarlane. Não é nem a Topcal, então, né? Não é Topcal. Topcal se não me engano, Topcal é The Darkness, é Witchblade, né? Aí, tipo, eles têm encontros entre os personagens, porque teoricamente é o mesmo universo, mas eles são editoras diferentes. É tudo Image Comics, mas na prática são editoras diferentes. Então, eu lembro muito do The Darkness e o Witchblade, né? Que eles, inclusive, têm revistas de crossover entre eles. Porque os dois são da Topcal. As histórias dos dois são bem entrelaçadas. Mas o Spawn já chegou ele saiu, então, como Image Comics. Não tem... Eles estão... a Witchblade e o The Darkness, eles também são Image Comics. Só que eles são produzidos por uma editora diferente, que é a Topcal.
Isso, até uma vaquinha, né? O símbolo é uma vaquinha malhada no fundo preto. Eu lembro muito porque eu frequentava muito com meus amigos o Sesc aqui de São João pra ficar lendo essas revistas, sabe? Óbvio que nós não pegamos aqui a número 1 quando lançou aqui no Brasil, mas tivemos acesso na época do Sesc, né? Você ia com a carteirinha lá, você tinha acesso à biblioteca. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, eu e meus amigos, a gente sentava nas mesas, desenhava lá as heróis, né? E tinha muita revista em quadrinho, tinha Spawn lá. Eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o visual dele. Falei, caraca, muito maneiro. Aí um amigo meu que era mais inteirado, ele falou, é um herói novo. Olha só, mano. O cara é essa coisa de velho mesmo. Isso é um herói novo, porque ele gostava muito do Batman. Aí eu li um pouquinho de Spawn, não me inteirei muito do personagem, porque eu lembro que eram as revistas grandes. Ele tinha até uma capa icônica que ele, numa pose lá o Homem-Aranha, né, com a capa esvoaçante. Então eu sempre tive essa curiosidade com relação aí ao selo do Spawn. Por que o Spawn ele não teve uma sobrevida, cara? Foi problemas internos? Como assim não tem uma sobrevida? Spawn é publicado até hoje, mano. Até hoje. Mas ele não furou a bolha assim, né? Diga-se assim, pra se tornar um herói mainstream. Cara, eu acho que isso é muito por conta dele ser um personagem bem... Primeiro, não é DC nem Marvel. Então já fica nichado por conta disso. Porque quadrinhos fora da DC e da Marvel, muito difícil ele entra em... ele entra pro mainstream, tem que furar muita bolha, como foi o caso do Invencível. O Invencível mesmo demorou anos pra furar a bolha. Pô, mas o Spawn é bem mais antigo. Mas assim, o Spawn chegou a ganhar filme, ele chegou a ganhar série animada. É verdade, passou na Record a série do Spawn. Então, e na Bandeirantes também. Eu acho que assim, a questão não é que o Spawn não teve uma sobrevida, ele teve um momento dele, só que esse momento passou. Não, entendi. Pode ser que o Spawn ganhe um novo momento, porque já faz uns, sei lá, 10, 20 anos que o Todd McFarlane fala que vai fazer um filme dele, mas esse filme inclusive, ele mesmo disse que vai ser o diretor. Ele já falou, mas ele já falou que ele mesmo vai ser o diretor, já falou que ele mesmo vai ser o roteirista. Hoje em dia eu acho que nem sei se esse filme vai sequer existir ainda, mas ele fala que tá fazendo. Pô, se eles adaptarem um arco da Matadora de Spawns. Eu cheguei a ler algumas revistas isoladas do Spawn, e uma delas me chamou muita atenção, que na época fizeram um barulho enorme, que era quando apareceu a Angela, a primeira Matadora de Spawns. E isso aí na época fizeram... Lembra que antigamente tinha hype, né, em cima de histórias, tipo a morte do Superman, teve uma época também que matar o super-herói tava na moda, né? Deus me livre guarde, uma carnificina enorme. Mas eu lembro muito bem desse arco aí. Eu acho que se adaptarem, né? Óbvio que vai ter que ter uma história de origem do cara, né? Tem muito... Porque vão recontar a história dele no cinema. Bom, um detalhe que talvez você não saiba, a Angela agora tá na Marvel. E aqui, caraca, é mesmo? Isso é por causa de uma treta judicial aí. Deixa eu mudar a tela aqui pra ficar maior. Caraca, a Angela tá na Marvel, que marola. Por quê? Porque rolou uma treta entre o Todd McFarlane e o Neil Gaiman, se não me engano. Que foi Neil Gaiman é do Sandman, né? E se não me engano foi ele que desenhou essa personagem pro Todd McFarlane. Só que aí rolou uma treta falando que, na verdade, ele tinha os direitos e o Todd McFarlane falou que não, que ele só contratou ele pra desenhar. Rolou tribunal, o Neil Gaiman ganhou. Tribunal vivo? Rolou processo, o Neil Gaiman ganhou, pegou os direitos da personagem e vendeu ela pra Marvel. Então, caraca, a partir como é que... Aí depois... Pode falar, depois eu falo. Aí depois disso, a Angela sumiu das histórias do Spawn e ela surgiu e ela ganhou um reboot, vamos dizer assim, dentro do universo da Marvel. E sabe o que é mais interessante? Na Marvel, ela é irmã do Thor. Eu ia chegar nesse ponto, porque como é que a Matadora de Spawn vai existir se não tem Spawn no universo? Não, a personagem foi pro universo Marvel, mas a história dela é completamente outra. Só que deram uma nova origem e tal. Caraca, que doideira! E no universo do Spawn ela simplesmente sumiu. Porque, tipo assim, eu parei, né, de acompanhar, mesmo que por alto, eu parei de acompanhar nessa saga aí. Só que eu tinha um jogo do Spawn pra Dreamcast. Era o Spawn in the Demon's Hand. Muito legal, um jogo de
Como é que se chama aquele jogo de arena? É jogo de arena, né? Tipo um Smash Bros da vida. Não, é um Smash Bros? Não. Que você andava é um Battle Royale, que você andava na arena todinha, coletando item. E era PVP, mano. 4 contra 4 local. Botava nos controles do Dreamcast ali. Pô, esse jogo era muito maneiro. E tinha muito personagem ali. Dentre um daqueles personagens que eu não conhecia, tinha outra matadora de spawns, que era a Tiffany. Aí. Eu não lembro se essa personagem surgiu junto com a Ângela ou se foi pra substituir ela. Acho que ela veio depois. Mas aí eu já tinha parado de acompanhar já o spawn. Até porque eu acompanhei pouco de HQ, né? Porque eu parti pros mangás e por ali eu fiquei. Mas do pouco que eu acompanhei. Mas o jogo do Dreamcast ele revelou muitos personagens. Ou seja, esse universo do Spawn é um universo muito rico. Eu fico é rico demais. Inclusive, tem mais de um Spawn. Tem histórias do Spawn, tipo. O medieval. Isso aí tinha no jogo também. A lore do Spawn é gigantesca. Eles podem fazer uma porrada de coisa. Só que é aquilo. É como eu falei: Spawn ainda existe. A história ainda tá sendo continuada. Tá, tipo, mais de 500 edições, se não me engano. Só que o jogo continua. Só que ele virou uma franquia nichada, né? Pô, ficou bem underground mesmo, uma pena. Lembrei, passou um flash na minha cabeça aqui agora falando de imagem do Gen 13. Lembra desse quadrinho? Gen 13. Tinha e também era Image Comics. Também era Image Comics. E também era Image Comics e agora tá na DC Comics. Tinha o Wildcats também. O Wildcats era da Image? Acho que era. Ele também é. O Wildcats era da Image Comics e foi pra. Aí, ó. Também tenho aqui, ó. Pô, esse é da antiga, hein? Esse é da antiga. Esse aqui eu comprei num sebo, aqui perto de casa. Pô, maneiro. Então o Wildcats, ele era da Image Comics, só que aí o estúdio que fez o Wildcats, ele foi comprado pela DC. Eu vou seguir aqui o Vini e vou seguir também, acho que foi a Aninha que votou o Spawn como genial também. Pô, Spawn é um personagem muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. E aí, e vou falar e falo mais, hein? Eu gostei do filme dos anos 90. O Spawn casa muito bem com a MK. Eu também concordo, Ranier. Pra mim, casa mais do que MK do que com o Soul Calibur. Porque o Spawn, ele mete bala. Ele é violento, Léo. Ele mete bala. Ele é um personagem violento. Ele é um personagem violento e sombrio. Por isso que combina também. Então vamos botar ele em genial. Eu gostei do filme dos anos 90, tá, Vini? Não sei se você compartilha, mas, pô, na época, quando saiu, ele tinha até uma caixa diferenciada. O VHS dele. Eu não lembro direito do filme, então eu não posso opinar, eu tenho que rever. É óbvio que se você for rever, você... né? Tem que rever com a mentalidade da época, né? Exato. Não pode rever com a mentalidade de 2026, pô. É a mesma mentalidade que você tem que ter quando você for ver os primeiros episódios de Star Wars, porque o nosso próximo personagem é o Darth Vader.